Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Olha, ontem, dia 25 de novembro de 2020, fizemos o nosso sorteio lá no nosso Instagram, O Voo da Coruja, arroba O Voo da Coruja. Foram 4 sorteadas, né? Eu fiz um vídeo, o link está na descrição deste vídeo, o vídeo que eu fiz aqui no YouTube divulgando as vencedoras, mas logo após o sorteio nós fizemos uma live no nosso Instagram. Inclusive essa live está registrada no nosso Instagram, mostrando o sorteio e também divulgando aquelas que foram sorteadas, né? Então, mais uma vez, parabéns para quem foi sorteado, sorteada. Quero agradecer a vocês que participaram do sorteio e quero dizer que quem não ganhou não desanime, porque para frente nós teremos mais sorteios, provavelmente com mais prêmios para vocês, tá bem? Então, isto dito, vamos lá. Olha, eu tenho falado aqui, né, eu tenho trazido algumas mensagens e algumas pessoas não têm compreendido, né? E isso mostra, para mim, isso inclusive é muito bom e é importante para mostrar o grau de fanatismo por parte de algumas pessoas, de ignorância teológica por parte de outras, falta de conhecimento bíblico, enfim, alienação, né? Pessoas que infelizmente são vítimas de um processo que não faz outra coisa a não ser alienar, manter pessoas cativas, pessoas presas a um sistema religioso para que eles puxem. E é engraçado é que essas pessoas nem percebem que estão sendo exploradas. Elas defendem a instituição que elas chamam de igreja, né? Porque volto a dizer aqui, igreja não é a placa, não é a denominação, não é a organização com CNPJ. Ali é um lugar de congregar, gente, de se reunir. Eu não tenho nada contra isso, né? A pessoa é livre para fazer o que ela quiser, como eu sou livre aqui para emitir a minha opinião. Só que algumas pessoas, elas vão até na contramão do evangelho que elas, eu digo até que é o evangelho mesmo, mas é um outro evangelho, que não é o da graça, né? Não é o evangelho da graça. É um outro tipo de evangelho que elas seguem cegamente e elas defendem com unhas e dentes, inclusive pastores que são aí corruptos, pastores entre aspas, né? São mercenários, na verdade, são exploradores da fé alheia. Essas pessoas defendem. É o que eu chamo aqui a síndrome de Estocolmo gospel, né? A síndrome de Estocolmo é a vítima que se apaixona pelo seu algoz. É isso que acontece. Então, gente, ó, eu vou ler aqui, antes de dar essa notícia, né, que está aí no título, na capa também deste vídeo, eu vou ler um comentário aqui. Eu poderia identificar a pessoa, porque ela mandou para público, né, esse comentário, mas eu vou botar apenas o texto, vou apenas dizer aqui o que foi que a pessoa escreveu, tá? Eu vou ler para vocês. Ela diz aqui, é uma mulher, tá? Maria, não vou dizer o sobrenome, mas vamos lá. Bom, eu não sei como eu posso te tratar. Você é irmão ou não? Eu creio num Deus todo-poderoso. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas tudo bem, vamos lá. Aí você fala da Assembleia de Deus. Dá para entender o tipo de alienação dessa pessoa? Olha o que é que ela escreve aqui. Eu creio num Deus todo-poderoso, ótimo, né? Perfeito. Aí você fala da Assembleia de Deus. Então o Deus Todo-Poderoso é a Assembleia de Deus? Dá para entender uma coisa dessa? É uma coisa, gente, que só faz fortalecer aqui os meus argumentos do que está acontecendo dentro dessas organizações religiosas. Não tenho nada contra a Assembleia de Deus. Eu tenho uma história de 30 anos com a Assembleia de Deus. Dá para entender? O que eu falo aqui, eu falo com propriedade. Eu conheço as entranhas, eu conheço a história, eu conheço os bastidores das Assembleias de Deus, né? E passei por 2 grandes convenções. Dá para entender? É você falar com conhecimento de causa. Eu não tenho nada contra as assembleias, nada, absolutamente nada. Tenho muitos amigos na Assembleia de Deus. Há muitos homens honestos, mulheres honestas, sim. Homens que trabalham
e não ganham nada, tiram do próprio bolso, mas que são vítimas também. A maioria está oprimida, perseguida, né? Não são entendidas, é esse tipo de coisa. Pelo sistema, não digo por Deus, tá? Que é outra história. Eu digo pela organização, pela liderança. Tá? E quando nós falamos aqui, quando eu falo do processo, eu falo desse sistema, do sistema caído, de uma organização religiosa, para não usar outro termo aqui, que está implantada e enraizada dentro, não é só das Assembleias de Deus, não. Algumas outras já nascem, já são fundadas com um objetivo escuso mesmo. Agora, a Assembleia de Deus é diferente. E eu falo do que eu conheço. Por que eu falo mais da Assembleia de Deus? Porque é a igreja que eu conheço nos bastidores. Tá? Já fiz parte dos bastidores. Então não estou falando mal da organização, da instituição, que a Assembleia de Deus é. Não estou falando isso. Eu estou falando de práticas, de ensinos, práticas que foram introduzidas na Assembleia de Deus, que hoje está aí essa farofada, né? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês aí. Quantas profetadas estão hoje no YouTube? Quantas profetadas, né, o Anderson do Carmo recebeu? Está aqui no YouTube. Vai isso, Deus vai aquilo, vai fazer aquilo. É o que aconteceu com o Anderson do Carmo. Apenas como um exemplo, um dos exemplos, tá bem? Então existe muita coisa errada dentro das Assembleias de Deus. Eu não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando de práticas que foram introduzidas de pessoas que estão doentes mentalmente, espiritualmente, né? Enfim, no contexto familiar, tá bem? Por conta de coisas que foram inclusive também introduzidas, que entraram. Existe dentro da Assembleia de Deus, existe ali um sincretismo. Já existe isso. E olha, tem coisas aqui que eu vou dizer e vocês vão concordar comigo. Pessoas que conhecem, eu estou tentando contato com um pastor que escreveu para mim, um ex-pastor, ele passou 34 anos na Assembleia de Deus, tá? Ele tem um comentário que já está aqui em um dos vídeos que eu postei e já pedi para ele entrar em contato comigo. 34 anos ele passou dentro da instituição, tá? Então, vamos lá. Olha o que a pessoa continua aqui. Ela diz o seguinte, a Maria diz aqui, que não sabe se pode me tratar de irmão ou não. Bom, não tem? A senhora que sabe, né? Vamos lá. Aí ela diz, eu creio num Deus Todo-Poderoso. Aí você fala da Assembleia de Deus. Por que você não fala da Universal? Gente, é a igreja que eu mais falo aqui no canal da Universal. Ela não assiste aos vídeos, não acompanha o canal. Aí por que você não fala da Universal? Quantos vídeos tem aqui eu falando da tal Universal? Né? Das práticas, de muitas práticas. Eu tenho um monte aqui. Eu já tive até eu já fui perseguido, inclusive, por um bispo da Universal, lá que estava em Angola. Né? Ele me perseguiu, justamente por eu apresentar aqui práticas erradas, certo? Desse cidadão. Então, assim, a igreja que eu mais falo aqui, as igrejas que são as práticas, não são as pessoas que estão lá congregando, gente. Não estou falando eu estou falando das práticas, tá bem? Do modus operandi, eu estou falando sobre isso. Então, eu falei já da Universal aqui, da Mundial, do R.R. Soares, Assembleia de Deus. Eu falo aqui sim, mas quando eu falo de práticas, eu digo, gente, essas práticas, uma vez elas sendo introduzidas independentemente da organização, está errado. Não é porque é Assembleia de Deus, não é porque é batista, não é porque é presbiteriana, é a prática, dá para entender? Mas vem aqui uns nervosinhos, né, e nervosinhas, nos comentários, inclusive pastores, hein? Eles ficam com medo de perder a boca, né? Outros é por ignorância mesmo, ou por inocência, porque não aprende, não cresce. Fica dentro da igreja por anos e não despertam, né? Não cresce. Aí ficam defendendo a instituição como se estivesse defendendo um time de futebol. Ah, não fale do meu Vasco não, hein? Não fale do meu Flamengo, do meu Palmeiras, né? É uma torcida. Ele se sente pertencente à segurança dessas pessoas, não está
em Jesus, não está... Não, a segurança está em pertencer, em ter uma carteirinha de ministro, de membro de tal organização. Essa é a segurança deles, né? Então não toque no nome da instituição, fica tudo nervoso. Quer dizer, vão na contramão, como eu estava dizendo, na contramão do evangelho. Lembra que eu disse? Do verdadeiro evangelho. Vão na contramão. Por que, Rafner? Porque a Bíblia diz, né, que se bater na minha face, eu dou a outra. Ó que Jesus disse: ame os vossos inimigos, perdoe os que vos ofendem, bendiga os que vos maldizem, ore pelos que vos caluniam. Mas eles vêm numa agressividade, não entendem, talvez seja alguns analfabetos funcionais, que você dá um texto, uma folha de ofício para ele ler, com um texto, e ele lê, mas não sabe o que está, não sabe interpretar o texto, e talvez seja isso. Aí não entende, eu falo, explico, mas você falou na Assembleia de Deus. Olha o que essa senhora diz aqui. Aí você fala da Assembleia de Deus. E se eu tivesse emitindo a minha opinião aqui, é minha opinião. E daí? A senhora deveria, se quer praticar o verdadeiro evangelho, até me perdoar e orar por mim, ou não, né? Aí vem dizer, eu não sei se eu te chamo de irmão ou não, tá? Problema. Aí você não fala da Universal, já disse, é a igreja que eu mais falo aqui da Universal. Aí diz aqui, porque... aí ela fala da Universal, que toma o dinheiro das pessoas, carro e outras coisas. Ou seja, não pode falar da Assembleia, mas ela aqui está acusando a Universal, né? Então, se eu não posso falar da Assembleia de Deus, volto a dizer, não tenho nada contra a Assembleia de Deus, falo de algumas práticas dentro da Assembleia de Deus, então ela não pode falar da Universal também. Mas ela diz aqui, a Igreja Universal que toma o dinheiro das pessoas, carro e outras coisas. Concordo aqui com ela, né? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Mas vamos lá. A Assembleia de Deus que eu conheço, olha o que ela diz, a Assembleia de Deus que eu conheço não é esse tipo. Dificilmente eles falam, né? Que aí eles falam, acho que ela esqueceu o M aqui, dificilmente eles falam para a gente contribuir com os dízimos. Dificilmente eles falam para contribuir com os dízimos por minha espontânea vontade. Peraí, para eu entender, porque não tem pontuação, gente. Vamos lá. Dificilmente eles falam, né? Vou corrigir aqui, para a gente contribuir com os dízimos por minha espontânea vontade. Acho que ela quer dizer assim, ó, dificilmente eles falam para contribuir, né? Que ela dá o dízimo por espontânea vontade. Vamos lá. Não sou obrigada. Você disse que ia levar o pastor por lá no seu programa, não levou, fiquei esperando. Outra que comentou que não sabe ler, né, direito, porque eu usei o verbo no futuro. Ex-pastor da Assembleia de Deus vai, né, vai revelar, vai contar tudo. Vai. Eu não disse conta tudo, contou tudo, não botei no passado. Eu não botei dizendo que ele falou, eu disse que vai falar, e no vídeo eu explico direitinho que o pastor vai vir e vai falar. Eu não disse que tinha falado, então não leu. Mas na capa você botou ex-pastor da Assembleia de Deus, revela, tem reticências, porque o espaço não é suficiente para eu colocar tudo o que eu quero. Quando eu ponho reticências, geralmente o que está no título completa o raciocínio, ou o que eu quero passar. Dá para entender? Então, senhora Maria, senhora, procure aí, me perdoe, mas quando fizer alguma crítica, faça com fundamento, com base, com coerência, com discernimento, tá? Para depois eu não ter que vir aqui. Mas como ela disse, algumas pessoas falaram, então eu já dou uma resposta de forma coletiva. Vamos lá. Não sou obrigado a dar o dízimo? Claro que né? A Assembleia de Deus eu conheço muito bem, e o dízimo é tido como uma... alguns pastores talvez não falem, mas geralmente a pregação sempre tem uma palavra antes do dízimo, e uma palavra para mostrar que deve dar o dízimo. Nunca diz, gente, chegou a hora dos dízimos e ofertas. Não, sempre chama alguém para dar uma palavra para relembrar da obrigatoriedade do dízimo. Isso aí ninguém pode negar, tá?
Ninguém pode negar. Então, assim, eu dou dízimo porque, claro, porque muitos é num sistema de toma lá da cá, ou tipo, tô devolvendo o que é de Deus. E eu não entendo isso aí. E esses 10%, não, estou devolvendo o que é de Deus, né? Não, isso aqui é o olha, não vou entrar nesse mérito aqui não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho que falar sobre essa manifestação, esse protesto que vai acontecer já já. Eu passo para vocês. Então ela continua aqui. Dízimo por minha espontânea vontade, não sou obrigada. Você disse que ia levar o pastor, já expliquei aqui. Quando falamos tem que cumprir. Com a palavra, todos nós erramos. Claro, eu não defendo aqueles enganadores, mas temos que congregar numa igreja. Se eu for poder... Aí eu não entendo, gente, porque não tem vírgula, não tem ponto, tem nada. Aí eu tenho que tentar adivinhar aqui o que está falando. Aqueles enganadores, mas temos que congregar numa igreja. Se eu for poder, feito tem que ser em todas. Não existe nenhuma perfeita. A perfeição está em Cristo. Olha, é uma miscelânea aqui, sabe? Uma salada de frutas que acaba falando, se contradizendo. Então vamos despertar, gente. Para com esse tipo de alienação, tá? Independentemente aqui de que eu falo, como é que a pessoa vem no meu canal, eu tô falando, aí a pessoa, você está falando mal da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus é uma igreja isso. Eu não tô falando de pessoas que compõem, que estão dentro, que pertencem à membresia da igreja e que têm práticas, inclusive muitos líderes, muitas pessoas que estão à frente com práticas nocivas que estão alienando. Agora tem a síndrome de Estocolmo dentro dessas igrejas e, enfim, tá? Aquelas pessoas, como eu já disse, que acabam defendendo a instituição com unhas e dentes, mas depois eu vou explicando em outros vídeos o porquê, né, não só da Assembleia de Deus, volto a dizer, toma a Assembleia de Deus porque eu conheço muito bem, tá, o sistema, gosto muito, tenho muitos amigos na Assembleia de Deus, tá bem, muitos, volto a dizer, homens sérios, mulheres sérias, sabe, eu não tenho nada contra esse pessoal. Estou falando de práticas que aqui, com o passar do tempo, eu vou divulgando para vocês. Agora vamos lá para o que foi proposto para este vídeo. Eu vou trazer para vocês aqui, gente, olha, no dia 7 de dezembro deste ano agora de 2020, vai ter uma manifestação, um protesto em frente à sede da Igreja Assembleia de Deus em Recife, no estado do Pernambuco, aí no Brasil. Belíssimo estado do Pernambuco, a Veneza brasileira, Recife. Vai ter um protesto dia 7 de dezembro de 2020. Eu recebi aqui um comunicado, deixa eu ver aqui que não estava na programação eu falar, mas eu recebi uma informação através de um comentário e, claro, eu fui certificar com uns amigos que estão lá em Recife para saber dessa situação, se realmente procede, né? Quero agradecer a pessoa que me mandou a informação e vá lá, eu não estou aqui encontrando, mas vocês já estão sabendo. Opa, aqui não. Vocês já estão sabendo aí do que se trata, tá? Essa pessoa passou aqui, ó. Aqui, pronto. Yolanda Ferreira, paz reverenda, família, dia 7 de dezembro de 2020, às 15 horas, protesto em frente do Templo Central no Recife, Pernambuco. Muito obrigado pela informação, tá bem? E aí eu mantive, como eu disse, contato com um amigo nosso para confirmarmos se realmente vai acontecer. Não que eu tivesse duvidado da pessoa, mas eu precisava confirmar, porque às vezes a data é mudada, o horário, coisa desse tipo. E olha o áudio que eu recebi com relação a isso. Vamos lá. Pode preparar o seu, pastor Rafner, que a gente divulga porque... Não, é o de cá. Cadê? Aqui. Pastor Rafner, sim, é verdade. É verdade, acontecerá esse grande protesto. É um protesto pacífico, educado, ordeiro. Os irmãos estarão lá com faixas, né, estarão fazendo seus pronunciamentos, como qualquer manifesto, como qualquer protesto realizado, né, por cidadãos honestos, sinceros e que são antipáticos à violência, né? Ou seja, acima de tudo somos crentes, somos filhos de Deus, servos de Deus. É um protesto pacífico de verdadeiros protestantes,
assim como houve em vários momentos da história da igreja. Tá ok? Será na frente do templo central, os órgãos competentes já foram oficiados, a polícia militar, a imprensa, não é a CTTU, que é a empresa que organiza o trânsito na cidade do Recife, até porque não vai acontecer impedimento nenhum no trânsito, né? Os irmãos irão colocar as faixas no momento em que o trânsito parar, nos semáforos, né? Aquela pracinha ali em frente ao templo central será usado, de tal forma que foi oficiado os órgãos, porque é necessário, mas não vai haver nenhum problema de interferência no trânsito, no ir e vir das pessoas, né? Será algo pacífico, mas mostrando a indignação de um grupo de protestantes imenso pelo estado de Pernambuco, mas que nem todos podem comparecer. Que Deus abençoe. Pronto, tá aí. Opa, deixa eu tirar aqui. Então vamos lá, gente. Então está aí, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho noticiado também sobre tudo isso que lamentavelmente está acontecendo na IEADPE, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Pessoas que não estão concordando com a forma de administrar do Ailton José Alves, pastor Ailton José Alves, que é o pastor presidente, que está aí na presidência há 20 anos. 20 anos, isso mesmo, ele está na presidência da instituição, ele já fez algumas mudanças estruturais nessa organização. Tinha um tempo, tem algumas coisas que já estão na justiça, inclusive sendo questionadas essas coisas. Por exemplo, a compra de um terreno no valor de 12 milhões de reais, que até hoje ninguém sabe, pelo menos, né, até as informações que me chegaram, ninguém sabe para quem foi esse dinheiro, né, para quem foi pago. Algumas pessoas desconfiam, estou apenas reproduzindo, que esse terreno provavelmente tenha sido doado e o presidente da instituição acabou vendendo para os membros um terreno, pelo menos algumas pessoas pensam assim. Fato é que o dinheiro não foi, né, esse dinheiro não foi, esses 12 milhões não foram até agora, até o momento, justificados. Aquele mega templo, né, tem uma maquete lindíssima, imensa, e com um templo, né, aquele mega templo, uma pirâmide de Faraó, digamos assim, com heliponto, né? Para quem não sabe o que é heliponto, é aquele local onde o helicóptero pousa em cima do templo. Para quem? Para o membro? Para você, membro da igreja, passear de helicóptero? Ver a bela Recife de cima? Não! É para levar o presidente que tem a sua suíte, terá, né? Pelo menos no projeto, e as pessoas doaram para esse templo. Diga-se de passagem, viu? Que não ficou na mequetezinha, não. As pessoas contribuíram para a construção desse mega templo, que só o edifício, o estacionamento vertical, se não me falha a memória, 15 andares só do prédio estacionamento. Veja o pensamento megalomaníaco. Aí coloca na mente do membrozinho, do membro ali, da igreja, olha, isso aqui é para você, é para a glória de Deus. Glória de Deus, mentira, é para a glória do homem. É para que eles entrem e vejam aquela, né? Vão entrar com toda a pompa. E não passa pelo meio do povo, não. Eles entram por um local secreto e já aparecem no púlpito, à distância, para serem aí. E muita gente reverencia esses homens. Muita gente idolatra esses homens, né? É muito complicado, gente. O povo tem que acordar, despertar. Não sou contra ninguém congregar, tá? Não. Vocês que gostam de mudar o pensamento ou não gostam de entender nada, né? Na verdade é isso. Você toca no ponto, falou Assembleia de Deus, ou igreja tal, universal, mundial, a pessoa fica toda espinhada, né? Achando que ela é dona de alguma coisa. Esse pessoal pensa que é dono, inclusive. Só vai lá sentar no banco e ficar ouvindo, muitas vezes, abobrinhas, né? Ficam ali sujeitas, se tem um evento, tem que comprar o próprio uniforme, tem que pagar por tudo. Paga por tudo, não tem direito a nada, só sentar no banco e ouvir o que querem falar. Muitas vezes não passam de shows, né, de apresentação ali dentro dessas igrejas. Às vezes trazem palavra nada com nada. Muitos pregadores que não têm nenhum tipo de noção do que estão lendo, do que estão pregando, apenas fazem ali um teatro e as pessoas pagando por isso. E aquele que está ali na frente, não são todos, mas muitos
que estão ali na frente, quando sai dali, vão para os seus restaurantes de luxo, vai para sua casa tomar o seu vinho caro. Não se engane, não. Não se engane, tá? Não vai, olha que absurdo. Não, não é absurdo, não. Tem muita gente que sabe aqui o que eu tô falando, né? Tem lá, vai tomar ali o seu vinhozinho, no seu tapetão, na sua sala, com a sua Smart TV, ele vai curtir a família, ou vai para um restaurante de luxo, ou vai, sabe? E o pobrezinho vai montar na sua bicicletinha, ali com a sua família toda em cima da bicicleta, para driblar no trânsito, para não ser ali apanhado, e é quem está contribuindo, porque quando vai juntando 10 de um, 50 de outro, 100 de outro, 150, no final, milhões vão para os cofres da igreja, e esse pessoal fica fazendo isso, gente. Então, protesto, vai ter aí a manifestação dia 7 de dezembro de 2020. Nós vamos, mesmo aqui de Portugal, vamos estar atentos e vamos transmitir para vocês aí, porque membros da igreja que despertaram, da IEADPE, que despertaram, vão fazer um protesto ordeiro, pacífico, organizado, tá? Vão manifestar a revolta, vão manifestar digamos assim, os seus sentimentos com relação à atual administração da IEADPE, tá? Dia 7 de dezembro de 2020, às 15 horas, protesto em frente do Templo Central, Recife, capital do belíssimo estado do Pernambuco. Tá bem, gente? Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado. Gente, é importante, além da inscrição e do sininho ativado, é importante o like, que você comente alguma coisa também, tá? Aí, porque o YouTube vai entender que você está aí sincronizada com o canal. Então sempre vai estar passando aqui os nossos conteúdos para vocês, tá bom? Então, gente, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.